Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo e acompanhando nesta quinta-feira de mais um encontro da 26ª Semana de Teologia da Paróquia São Francisco de Assis de Hermelino Matarazzo. Infelizmente, este ano, nós vamos ficar sem aquele caldinho gostoso, a água aromatizada canguém e os chás quentinhos que costumamos ter todas as noites durante a Semana de Teologia. O importante é que vamos desfrutar de boas reflexões. Nesta noite, vamos contar com a assessoria do Bispo Emérito, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que foi Bispo de São Miguel Paulista, para falar conosco sobre a força do amor organizado na construção de uma sociedade de paz e de justiça para todos. E depois, o professor Valdir irá fazer um bate-papo com o economista Eduardo Moreira, que irá falar sobre a espiritualidade. Uma boa reflexão a todos. E ainda informo que amanhã, sexta-feira, às 20 horas, teremos a transmissão ao vivo da Santa Missa Online para o encerramento da nossa Semana de Teologia. Vamos agora ouvir o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra de vida e de salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, vamos contar aqui com a reflexão desse texto da Bíblia, do Evangelho da Bíblia, nosso irmão Kaique. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui em mais uma noite da nossa 26ª Semana de Teologia para refletirmos a Palavra de Deus. E o Evangelho de hoje vem também nos provocar nesse dinamismo que é o seguimento de Jesus. Nós ouvimos, muitas vezes esse Evangelho e algumas pessoas pensam: nossa, mas será que Jesus está menosprezando a sua mãe? De forma alguma. Quando Jesus diz: minha irmã, meu irmão, minha mãe, são todos aquelas que, ouvindo a palavra de Deus, coloca em prática, todos aquelas que fazem a vontade de Deus. Jesus não está menosprezando Nossa Senhora, Jesus não está menosprezando os discípulos, os apóstolos, que eram seus irmãos, que conviviam com ele, que faziam parte da sua comunidade. Mas Jesus está, mais uma vez, ampliando os laços. É importante nós termos a compreensão que, em alguns anos atrás, a campanha da fraternidade nos trouxe. Em Cristo, ouvindo e fazendo a vontade de Deus, somos todos irmãos. Construir o reino é construir um reino de irmãos. E o que vai nos identificando como irmãos, como irmãs,
não são as cruzes que nós carregamos no peito ou as camisetas estampadas. Tudo isso é bonito e deve ter, mas o que nos identifica como irmãos, como irmãs, é ouvir a palavra e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos quase no final dessa nossa 26ª semana de teologia e convido a você que curta o vídeo de hoje, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e durante a exposição dos nossos convidados que você deixe os seus comentários para também contribuir na reflexão dessa noite. Bom estudo, né? Boa reflexão e nos encontramos amanhã na Santa Missa de encerramento dessa maravilhosa semana de teologia que não tivemos a presença física, mas que com certeza conseguimos desfrutar como comunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês nesta 26ª Semana Teológica dessa querida, amada paróquia. Quero saudar de maneira particularmente especial a meu querido irmão Padre Ticão e a cada um e a cada uma de vocês, desejando-lhes paz, amor, saúde e muita energia espiritual. O meu querido irmão, professor Valdir, discípulo missionário de Jesus, me convidou para estar aqui e para falar sobre a espiritualidade profética nesses tempos atuais que estamos vivendo. Acolho o convite com muita alegria. Ser cristão, ser católico, é ser discípulo missionário de Jesus. E a espiritualidade lá já nos remete ao Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês nesta 26ª Semana Teológica dessa querida, amada paróquia. Quero saudar de maneira particularmente especial a meu querido irmão Padre Ticão e a cada um e a cada uma de vocês, desejando-lhes paz, amor, saúde e muita energia espiritual. O meu querido irmão, professor Valdir, discípulo missionário de Jesus, me convidou para estar aqui e para falar sobre a espiritualidade profética nesses tempos atuais que estamos vivendo. Acolho o convite com muita alegria. Ser cristão, ser católico, é ser discípulo missionário de Jesus. E a espiritualidade lá já nos remete ao Espírito Santo que nos impulsiona para frente, encontro com Deus que é Pai. Aliás, Jesus é a palavra viva do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o profeta, é o pastor. Jesus é o Filho de Deus, o ressuscitado, vivo no meio de nós. Como insiste o querido Papa Francisco, é o rosto da misericórdia de Deus que é Pai. E Jesus é o nosso mestre. Ele nos ensina como deve ser a nossa espiritualidade nesses tempos atuais e em qualquer tempo. Estarmos unidos à Trindade Santa, a um Deus que é Pai, unidos a Jesus, o Filho de Deus, unidos ao Espírito Santo. Na espiritualidade profética, em tempos atuais, nós precisamos viver esse encontro vivo com a Santíssima Trindade. E olhem
ouvir aquilo que Jesus nos ensina. Espiritualidade logo nos remete à vida de oração, o quanto é importante que sejamos orantes, participando da Santa Missa nos domingos e nos dias de semana, quando possível. Nesse tempo de fiquemos em casa, aglomeração, muitas pessoas juntas, os templos também, melhor seria se ainda continuassem fechados, para que não haja uma contaminação ainda maior. Pois bem, na Santa Missa é a oração fundamental, porque nós vivemos a entrega que Jesus faz nas mãos do Pai para a salvação de toda a humanidade. Jesus, pão vivo descido do céu, nosso alimento. E na nossa espiritualidade, nós aprendemos de Jesus a rezar. Ele diz, olha, não compliquem muito. Tem gente que diz, eu não sei rezar, e é isso mais aquilo, eu me esqueci das minhas orações, da novena. São práticas de piedade, mas há uma oração que o próprio Jesus nos ensina. Quando ele nos diz, olha, não compliquem, não multipliquem muitas palavras, sejam simples. Quando vocês rezarem, digam Pai Nosso. Pai Nosso. Deus é nosso Pai. E na segunda parte, ele vai insistir dizendo, Pão Nosso. Não adianta a gente ficar só com os braços levantados, dizendo Pai Nosso, se nós não abrirmos os braços na solidariedade para com todos. É Pai Nosso, disse Jesus na sua mensagem. Aqui também vamos aterrissar profeticamente, porque o professor Valdir insistiu em falar sobre a espiritualidade profética. Pois bem, qual é a mensagem que Jesus nos deixou? O que é que Jesus pregou? Ele disse simplesmente que Deus é nosso Pai. É Pai de toda a humanidade. E se todos somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai, somos irmãos. E se somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai, tem o mandamento que Ele nos dá, amai-vos uns aos outros. E deixou no amor fraterno o sinal de que somos discípulos dele. Não é a cruz que colocamos na torre de catedrais e basílicas e matrizes que indicam que nós somos discípulos de Jesus, mas no cotidiano da vida é a prática do amor fraterno. O Papa Bento dizia, eis aqui a revolução trazida por Cristo, a do amor. O quanto é importante que, como discípulos e discípulas de Jesus, nós examinemos a nossa vida, para ver se realmente nós estamos vivendo o amor fraterno a partir da nossa família, do local de trabalho, na comunidade. Uma palavra, sendo fraternos, solidários. Isso que Jesus quer de nós, isso é fundamental. E o Papa São João Paulo II dizia, nós somos chamados a ser sentinelas da paz, a anunciar a paz. Mas a paz da doutrina social da Igreja, ela é fruto de justiça, de solidariedade, de amor. Sem amor, sem justiça, não há verdadeira paz. Em tempos em que estamos vivendo, e sempre, como discípulos missionários e discípulas missionárias de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós precisamos agarrar essa mensagem de Jesus. Para isto, ele constituiu a Igreja. Ele mandou os discípulos, os apóstolos, as discípulas para o mundo todo e continua a nos mandar. Para quê? Para anunciarmos a boa nova. Deus é nosso Pai, somos todos irmãos, amemo-nos. Pai nosso
e pão nosso. O pão nosso é sinônimo de moradia para todos, de respeito à dignidade pessoal de cada um, de trabalho bem remunerado para todos. Pão nosso é moradia, saúde para todos. Se a gente examinar o sistema que nos domina, agora, capitalismo liberal, e não venham com aquela, quando a gente fala em pobres, em miséria, em injustiça, logo diz, está com pensamento de comunista. Não, não. Comunismo e capitalismo não são a opção do discípulo missionário de Jesus nem da igreja. A igreja tem uma doutrina social e que insiste que nós devemos todos, numa espiritualidade libertadora, profética, estarmos unidos. Unidos para que haja trabalho para todos bem remunerado. Nós nos acostumamos com sistemas iníquos. Tempos bons passados, nós nos acostumamos com a escravidão, que ainda irmãos negros e negras em nosso país e pelo mundo afora continuam sendo discriminados. Havia, só para citar em São Paulo, igrejas dos homens brancos e dos homens pretos. Era uma discriminação. A escravidão é ofensa frontal ao Evangelho. E hoje nós nos acostumamos com o capitalismo liberal. Acostumamos-nos que a riqueza produzida esteja nas mãos de poucos, enquanto multidões estão sem moradia, sem saúde, sem educação, olhe, e recebendo um miserável salário mínimo, quando recebe ainda, ao passo que há pessoas recebendo 30 mil e acrescentando mais, vai até 100 mil por mês, e olhe lá. Nós não podemos nos acostumar na nossa espiritualidade com tanta injustiça. Muitas vezes a gente passa pelo centro de São Paulo, pela periferia, e não é periferia só de bairro, não. Periferia dos aglomerados, lá dentro da capital, nos bairros centrais, homens e mulheres atirados à rua, e a gente acha que tudo normal e vamos para frente. Não. A espiritualidade do discípulo missionário de Jesus exige que nós nos demos as mãos e trabalhemos para que haja uma economia solidária. Aliás, esse foi o tema do encontro que o Papa Francisco tinha promovido para Assis. Foi adiado por causa da pandemia. O quanto é importante que a gente, como leigo, como padre, como bispo, conheçamos a doutrina social da Igreja, baseada no ensinamento de Jesus, e examinemos as nossas comunidades, as nossas vidas, para sabermos se realmente nós estamos nos unindo, dando-nos as mãos para reivindicar condições melhores. Quando eu era bispo aí nessa amada região de São Miguel, hoje diocese de São Miguel, era o tempo da ditadura civil-militar que trouxe tantos prejuízos a este país, e há hoje pessoas ainda com saudades e querendo reedificar ditaduras civis e militares nesse país. Nós saíamos às ruas, muitos de vocês estão lembrados, e proclamávamos: o povo unido jamais será vencido. E estávamos reivindicando creche para todos, escola, saúde, moradia. Aliás, o Padre Ticão, grande apóstolo de moradias para todos. Espiritualidade profética nos tempos que estamos vivendo, em que muitas vezes, olhe, nós vivemos num país em que a pandemia é um flagelo, e ainda não há
um projeto unitário que una todo esse país, os políticos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, todos nós, num projeto de enfrentamento da grande pandemia. Ficarmos em casa, usarmos máscara, o quanto é importante para que nós realmente evitemos, no máximo, este flagelo. O poder econômico faz pressão para que abram igrejas, abram o comércio, abra isso, mas aquilo. E há muito pouca preocupação comunitária, unida, para que enfrentemos todos esta pandemia. O quanto é importante que, como igreja, nós realmente nos unamos cada vez mais, porque não há igreja, marca registrada, Jesus Cristo, se não é uma igreja comunidade, que anuncia por palavra e por gestos que Deus é nosso Pai, que somos todos irmãos e que, portanto, precisamos nos amar. Criar uma sociedade em que todos tenham vida, porque Jesus veio para isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. E no julgamento final, ele vai nos perguntar: eu estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, me deu de beber. Estava sem moradia, você se preocupou e se uniu. Estava preso, você me visitou. Senhor, quando fizemos isto? Quando vocês fizeram aos menores dos meus irmãos, aos pobres, vocês estavam fazendo para mim. Igreja profética, igreja libertadora, igreja que adere a Jesus Cristo para valer e enfrenta os poderes que querem realmente expoliar multidões, favorecendo a poucos. No Brasil atual e no mundo atual, há muita gente maravilhosa se dando as mãos. Há muita gente se organizando, há muita comunidade que se organiza, mas há muita gente alienada também. Num cristianismo, somente, olhe, que levanta as mãos para o alto, mas não estende as mãos solidárias para todos. Eu acho que já está no meu tempo de ir terminando o meu recado. Mas, de todo o coração, eu peço a Deus que realmente esta comunidade paroquial que está vivendo a 26ª Semana Teológica, que parabéns, que realmente essa comunidade, ela se abra cada vez mais para que haja mais paz, justiça e que esse exemplo de solidariedade possa ser seguido para outras comunidades. Tem muita gente, veja bem, que fica falando: olha, nesse tempo de pandemia eu não aguento mais ficar em casa. E outras pessoas me dizem: eu aqui em casa, eu estou rezando. Outro dia uma pessoa me dizia: eu estou rezando o terço. A outra dizia: olha, eu estou fazendo até uma novena. E olhe o quanto é importante que na nossa espiritualidade nós não centralizemos somente no templo de pedra. Porque muitas vezes acontece isso. A gente se frustra porque não pode ir ao templo. Eu acho que quando a pandemia passar, templos abertos, vamos a correr, sobretudo para a Santa Missa, que é fundamental, é importante na nossa vida. Mas a espiritualidade verdadeiramente profética, ela acontece no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. O quanto é importante que a gente realmente tenha consciência disso. Veja bem, Jesus não mandou que a comunidade cristã, que nós façamos basílicas, catedrais, templos de pedra. Não. Eu sempre digo que um pobre mendigo lá na escadaria da Catedral da Sé é mais importante do que todo o templo da Sé. E se perguntassem a nossa fé, olha aqui,
A gente tem que colocar uma bomba nesse templo da Catedral da Sé, ou amarrar uma bomba nesse pobre aí e fazer explodir. Nós devemos, como cristão, dizer não, preserve esse pobre, então faça explodir a Catedral da Sé ou qualquer outro templo de pedra. Esse ensinamento de Jesus, porque o templo vivo do Espírito Santo de São Paulo somos nós. E Jesus dizia, olhe, se alguém me ama, o Pai e eu viremos a ele, a ela, e aí faremos morada. O quanto é importante que nós, nesse tempo de quarentena, demos assim uma parada dinâmica. Eu tenho dito que eu estou no imenso retiro espiritual. Estou atendendo aqui na minha área, aqui atendendo a essa dupla maravilhosa que está aqui, a Idermelino Matarazzo, mas estou mais aqui em casa. Mas eu fiz da quarentena um grande retiro espiritual para uma revisão de vida, da atitude que nós temos numa espiritualidade que seja verdadeiramente profética no mundo de hoje. E por mais dificuldades que tenhamos, nunca nos esqueçamos de que, como diz o Papa Francisco, precisamos, como discípulos missionários de Jesus, anunciar com alegria que Jesus é o libertador. O quanto isso é fundamental. E o Papa Francisco diz, não tenhamos cara de funeral, mas cara de ressuscitados. E repito aquilo que o grande profeta, arcebispo de São Paulo, anos atrás, D. Paulo Evaristo, proclamava nos tempos árduos da ditadura civil-militar. Confiança, vamos avante de esperança em esperança, na esperança sempre. Meu abraço e, novamente, parabéns de coração por essa 26ª Semana Teológica desta amada paróquia. E que vocês e todos nós, unidos, continuemos a lutar, a trabalhar pacificamente para que o grande desejo de Jesus se torne realidade. Que todos tenhamos vida, que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Abraço forte e não se esqueçam de rezar por este seu irmão, D. Angélico, que os tem a todos e a todas no coração. Muita paz. 26ª Semana Teológica, né? Você já esteve aqui conosco em algumas delas. E nós queríamos ouvir de você a tua opinião, o teu conhecimento sobre um trabalho de economia voltada para a questão dos santos, que ao longo da história deixaram sua marca também nessa questão econômica, nesse distribuir gratuitamente, nessa divisão mais justa de renda para todos, né? Aí nós temos o grande exemplo de Francisco e outros que vieram ao longo da história. Uhum. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo essa proliferação de falsos profetas, de pessoas inescrupulosas que estão exercendo um grande poder de influência sobre as pessoas, num sentido mais de exploração mesmo, de enriquecer com a miséria dos outros, né? E nós estamos vivendo um período que, além de trazer todas essas questões econômicas, nós temos aí a pandemia que está deixando todo mundo muito mal em situação, principalmente aqui na nossa região, que a grande maioria vive da economia informal, não é? O que você poderia nos dizer, e aí fique à vontade, sobre esta questão dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas que ao longo do tempo se mostraram realmente construtores do reino, a favor da justiça e da paz? Bem, em primeiro lugar, me sinto super assim, feliz de novamente poder participar da Semana Teológica, e é inevitável a gente lembrar da figura de Francisco, né? Eu sou
devoto de São Francisco. Meu filho chama-se Francisco por causa dele. Estamos terminando de construir uma capelinha aqui na minha chácara para São Francisco. A gente vai chamar de Poverello de Assis, né? O Ah, pobrezinho de Assis, né? beleza. E eu acho que Francisco ele faz essa travessia do lado de lá para o lado de cá, ou seja, do lado dos que têm, do lado dos que dominam, do lado dos que controlam, para o lado daqueles que sofrem, e uma travessia muito difícil da gente encontrar, né, em qualquer época, porque a gente tem grandes profetas, grandes santos, grandes nomes que nascem pobres, né? Tem grandes santos que se tornam grandes intelectuais e até fazem voto de pobreza, mas aqueles que realmente resolvem viver a vida dos mais pobres, não tendo essa origem, não são tantos, né? Então, Francisco, ele realmente ele é uma referência absoluta nesse sentido. Mas tem um outro santo que eu gosto muito de ler sobre o trabalho dele, que viveu no século IV, né? E morreu pelas suas ideias, né? Morreu, enfim, por aquilo, morreu como um santo que defendia o mais difícil e não o mais fácil para a sua época, né? A maior parte dos santos defendem aquilo que é mais difícil, mas alguns são mártires, né? E morrem por conta dessa defesa. Mas é um santo doutor da Igreja Católica também, que é São João Crisóstomo. São João Crisóstomo viveu o famoso Boca de Ouro, né? Crisóstomo quer dizer em grego Boca de Ouro, e ele é conhecido também como Crisóstomo. Acho que a palavra não quer dizer Boca de Ouro, mas o apelido dele era o Boca de Ouro, né? Ele ficou conhecido como aquele que tinha os melhores sermões, os mais bonitos, os mais fortes, os mais poderosos, muitos consideram de todos os tempos assim da igreja. E ele viveu numa época que é a época em que a igreja ela deixa de ser formada somente por aqueles que queriam seguir os passos de Cristo, Jesus, e passa a ser a religião oficial do império. Então ela passa a acumular também essa, vou chamar, tentação do poder, da riqueza, essa confusão do poder, da riqueza e da religião juntos. E com essa confusão, com essa tentação, começam a acontecer, enfim, os malfeitos, né? Os quais boa parte deles com a participação de vários religiosos, né? Ou de várias pessoas que acumulavam uma função na igreja. E São João Crisóstomo surge nessa época denunciando essa atitude e falando sobre riqueza e pobreza. Tem até um livro dele que é incrível, chamado On Wealth and Poverty, que fala a história de Lázaro e do rico, né? Ou seja, você tem aquele rico que todo dia ele saía de casa, vivia num lugar assim nababesco, com muito luxo, e na porta de casa um mendigo todo ferido, cheio de feridas, e os cachorros aliviavam o sofrimento dele com as suas lambidas, e ele nem olhava para esse mendigo, o homem rico nem olhava para esse mendigo. E aí esse homem rico, quando morre, né, o mendigo morre também, eles vão para um lugar onde o homem rico ele está queimando no fogo do inferno e o homem pobre está nos braços, está no colo de Abraão, né, está junto a Abraão. E o homem rico ele pede para ser poupado daquele sofrimento, daquele calor do inferno, de todo aquele caos que ele estava vivendo, eles poderiam, se o mendigo poderia molhar o dedo, se não me engano, ele poderia molhar o dedo na água e aliviá-lo com o toque daquela água de todo aquele sofrimento que ele estava passando. E Abraão diz que não, que o abismo que separava os dois
é um abismo intransponível, né? E aí o homem rico fala assim: então pelo menos me deixe voltar à terra só por um instante para falar com os outros que ainda cometem esses erros que eu cometia, que eu não tenha salvação, mas que eu possa falar para eles do que os espera aqui, se eles agirem dessa maneira. E eles não tenham que sofrer isso que eu estou sofrendo. E aí a resposta é maravilhosa e ela talvez diga muito disso que é a conversa hoje dos falsos profetas, né? Que você diz. Ele diz o seguinte: não teria, não adiantaria absolutamente nada você voltar, porque o que não falta é aviso, né? O que não falta é a mensagem de Cristo ser mais clara. Você quer uma mensagem mais clara do que a de Cristo? As únicas vezes que você vê Cristo saindo do sério assim na Bíblia são nos momentos onde as pessoas falam sobre essa questão de riqueza e pobreza, né? Quando Cristo entra no templo, né? E desafia os vendilhões ali do templo, quando Cristo dá uma resposta mais atravessada quando perguntam para ele sobre a questão dos ricos e dos pobres em relação a herdar o reino de Deus, e é mais claro, né, do que qualquer outro poderia ser no Sermão da Montanha, quando fala das bem-aventuranças, né? Quando fala daqueles que são pobres em espírito, né? E não de espírito, como muitas pessoas costumam falar, né? Ou pobres no espírito, como está na tradução da Bíblia da CNBB, ou seja, aquele cujo o espírito é esvaziado, né? Tem até um trecho, e aí eu já volto para São João Crisóstomo, de São Francisco conversando com Frei Leão, se não me engano, quando Frei Leão tem um sonho, né? E nesse sonho ele vê vários frades tentando cruzar um rio e chegar do outro lado. E ele diz que os frades, cheios de bagagem, assim, eles não conseguem atravessar o rio e vão sucumbindo à travessia no meio do caminho, né? Uns têm mais bagagem, sucumbem ali em um terço da travessia do rio, outros sucumbem na metade do rio. E aí ele fala assim, e alguns poucos conseguem atravessar o rio, e aqueles que conseguem atravessar são os que não têm bagagem. E aí São Francisco de Assis fala, olha, o seu sonho não tem nada de louco, o seu sonho ele faz todo sentido, e essa bagagem a que você se refere são essas posses, esses bens materiais que a gente tem na vida. Só aquele que consegue honrar o seu voto de pobreza, ou seja, de esvaziamento, consegue fazer a travessia e chegar do outro lado, né? Ou seja, isso que São João Crisóstomo falava lá atrás, tão bonito esse livro de São João Crisóstomo, um livro inteiro sobre uma passagem da Bíblia que são poucos parágrafos, essa questão de Lázaro e o rico. Ele escreve um livro inteiro falando o seguinte, mas por que aquele rico é penalizado? Por tantos motivos, por tantos motivos. Primeiro, porque a riqueza dele vem de algum lugar. A riqueza dele não aparece do nada. A riqueza dele vem daquele que sofre na porta da casa dele. Vem também dele. Segundo, por não ser capaz de ver alguém que está na porta da sua casa. Ou seja, não é alguém que está distante, não é alguém que não pode ser visto, é alguém que está na porta da sua casa. Terceiro lugar, ele foi o que nasceu na ponta dos que têm dinheiro, tem os que nascem na ponta dos que sofrem. Então, São João Crisóstomo sempre falava, aquele que Deus coloca para nascer desse lado, ele tem essa responsabilidade de saber usar isso para a dignidade dos outros, para um mundo melhor. Saber distribuir isso, né? E aí é tão bonito porque quando você se esvazia em prol do outro, em prol de um mundo melhor, ou seja, a sua bagagem, essa sua riqueza acumulada, ela serve para alguma coisa. Quando você dá uma utilidade, e essa utilidade
é fazer com que aqueles que não têm dignidade venham a ter essa dignidade, sim, você consegue atravessar para o outro lado do rio. O meu último livro é um livro chamado Economia do Desejo, e é um livro onde eu trago vários trechos de religiosos para falar de economia. É curioso, eu achei curioso quando eu recebi esse convite, né? Porque o meu último livro ele é exatamente sobre isso. Vou chegar para cá que tem uma luzinha melhor aqui para me pegar. Ó. O meu último livro fala exatamente sobre isso, fala como a gente tem grandes missões, principalmente pelos santos homens, né? Que passam por essa terra. E me permita, para um encontro teológico que é o encontro teológico da Igreja Católica, falar de outras religiões também, mas você tem, por exemplo, na Bhagavad Gita, né, que é o livro da canção do Senhor, no hinduísmo, um dos trechos do Mahabharata, que é um dos grandes épicos do hinduísmo, você tem Krishna falando que a vida, né, os desejos que nós temos são como um oceano, que são abastecidos pelos rios, mas nunca enchem, nunca transbordam. E, enfim, se a gente quiser encher o nosso pote dos desejos, ele nunca é preenchido. Agora, as necessidades, elas podem ser preenchidas, mas não são preenchidas. O Alcorão Sagrado, o texto sagrado dos muçulmanos, ele fala que é impossível atingir a paz sem se livrar dos desejos, porque os desejos são insaciáveis por natureza. Então, a economia, ela se divide na economia da necessidade e economia do desejo. A economia da necessidade, aquela que atende às necessidades que nós temos como seres humanos, seres da terra. Humano vem de humus é terra. E aí, no Gênesis, uma lição tão bonita, onde Deus cria a terra e dá tudo aquilo que a gente precisa, porque ele fala lá muito claro, tinha riquezas, tinha as pedras de Obdólio, acho que fala, tinha, enfim, todas as outras riquezas lá, as joias que precisava. Tinha um companheiro e uma companheira, porque ele pega ali da costela, numa das traduções, costela como metade. Eu gosto de ler, quando eu leio a Torá, eu gosto de ler a tradução, né, as notas explicativas, e diz que a mesma palavra que se usa para costela se usava para metade também. Então, eu gosto de falar, ele tira metade e cria ali a sua companheira. Por que metade? Mulher não é uma costela, um pedacinho, mas uma metade que se completa com o homem. Tinha isso. Tinha água e os rios caudalosos com água pura, tinha as frutas ao alcance, tinha tudo que eles precisavam, alimento, tinha os outros animais da natureza, tudo. A economia das necessidades estava preenchida. Mas tinha uma árvore lá que, se eles comessem, dizia a serpente, eles teriam aquilo que só Deus tinha, a árvore do conhecimento, o desejo de ser igual a Deus. E quando eles comem aquele fruto, eles começam a economia do desejo. A economia que nunca tem fim, a economia que nunca é preenchida. E abrem mão da economia da necessidade preenchida. E isso, professor Valdir, é uma metáfora perfeita para o mundo que a gente vive hoje. A gente tem um grupo pequeno que tem muito mais do que tem necessidade, mas vive extremamente infeliz. O número de suicídios é cada vez maior no mundo, o número de pessoas que tomam antidepressivos, ansiolíticos é cada vez maior no mundo, o número de pessoas que se tratam por problemas psiquiátricos é cada vez maior no mundo, por problemas psicológicos é cada vez maior no mundo, e pessoas que têm muito mais do que necessitavam. Por quê? Porque como os desejos são infinitos, qualquer coisa sobre infinito é igual a zero. Isso é uma definição matemática. Qualquer número sobre infinito dá zero. Eu lembro disso em engenharia, quando a gente aprende limites e derivadas. Então é o seguinte, a gente tem uma parcela dos muito ricos que é extremamente infeliz porque não tem seus desejos atendidos. E uma parcela muito grande dos muito pobres que é extremamente infeliz porque não tem suas necessidades atendidas. E se você conseguisse transferir riqueza desses que têm a mais para aqueles que têm a menos, você teria um aumento de felicidade, de dignidade, de necessidades atendidas do mundo,
sem mexer em nada na quantidade de riqueza que a gente gera, pelo contrário, podendo até diminuir a quantidade de riqueza que a gente tem que gerar e assim preservar aquilo que nos une, que é a terra, e nos une porque é ela que nos torna humanos e nos torna um grupo. Então, eu acho que os santos e as religiões nos ensinam muito de economia. E termino falando de uma outra parábola muito bonita que está no Novo Testamento, no capítulo 7 de Mateus, se não me engano, da casa erguida sobre a rocha, né? Que Deus fala que aquele que ouve a palavra de Deus, né, de Jesus, e a coloca em prática, é como a casa erguida sobre a rocha. Vem a tempestade, vem tudo, e essa casa permanece de pé. Aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática é como a casa erguida sobre a areia, é como a casa frágil que vem a tempestade e ela não está de pé. Olha que bonita essa parábola para a gente falar sobre economia. Economia vem do grego oikosnomeia, que quer dizer a gestão da casa. E a gente está falando nessa parábola da gestão da casa, como você constrói a casa. E pôr em prática, no original da Bíblia, está como um verbo que é poiea. Poiea é o verbo que quer dizer também criar. Criar, daí que vem poesia, vem poeta, vem poema. Então é o seguinte, a economia que tem a sua fundação sobre a rocha, a economia que tem a sua fundação sólida, é aquela que nos permite criar, é aquela que permite a gente descobrir o novo, a gente avançar, a gente evoluir. Então, gente, para a gente poder ter essas bases sólidas da economia, a gente precisa que todos possam participar desse processo de criação. E no Brasil e no mundo, aqueles que são mais pobres, eles não podem criar. Eles têm talento enterrado. Lembrando aqui outra parábola bíblica. Eles nascem podendo ser um grande violinista. Eles nascem podendo ser um grande pesquisador que poderia estar descobrindo a cura para essa pandemia. Eles nascem podendo ser um grande arquiteto, um engenheiro, um advogado para defender alguém, poderia ser um grande escritor para registrar tudo aquilo que a gente vive, testemunha nessa vida, mas não. Ele vai terminar a vida entregando uma pizza de bicicleta, entregando um lanche, sendo caixa de uma vendinha, e sem tirar a dignidade desses trabalhos. Mas o que não é correto é que pessoas que nasçam com o talento de poder criar, de poder pôr em prática, não poderem pôr em prática por causa dessa acumulação, dessa ganância, dessa quantidade de bagagem que a gente quer carregar nas costas sem poder usar, e é exatamente aquilo que nos faz não conseguir chegar do outro lado do rio e conseguir vencer como espécie, como grupo. De fato, a tua leitura de Crisóstomo, Francisco e outros, Crisóstomo já visto, né? O homem que fez com que Agostinho se convertesse, depois de todas as coisas que ele já havia aprontado, realmente o Boca de Ouro sabia o que dizia e dizia com uma profundidade incrível. A análise que você faz da passagem da casa na rocha e a casa na areia, sobre o que nós edificamos as nossas vidas, né? Eu costumo ver um pouco dessa parábola, a questão da vida. E hoje eu fico bastante apreensivo, até conversava recentemente com a minha esposa sobre isso. As pessoas estão tão envoltas pela economia do desejo, você colocou tão bem, né? Eu me lembro de uma fala de Sócrates, e o Frei Beto costuma repetir isso, quando você vai a um shopping, né, e anda por dentro dele, e você consegue enxergar quanta coisa existe que eu não preciso para bem viver, né, sem me tornar escravo. E hoje, infelizmente, parece-me que aqueles que podiam contribuir com a economia da necessidade, para que todos tivessem uma dignidade de vida, como seres humanos, como homens, como mulheres, antes de comerem o fruto proibido do desejo, né, da ambição, daquela ganância desenfreada, eu penso que talvez as casas hoje, a rocha da qual a palavra fala, está sendo confundida com as riquezas.
As confianças hoje estão depositadas no ter. O ser foi deixado de lado, não é? Você é mais considerado pelo que possui, pelo que tem. Eu conheço pessoas que já se enfiaram em confusões enormes pelo desejo de ter, até com o intuito de conquistar um espaço, um reconhecimento na sociedade, que não reconhece mais no ser humano o real valor que ele tem, a maior riqueza que nós podemos ter, mas sim no que ele possui. Diante disso, Eduardo, como é que você enxerga? O que você imagina que deva ou que possa acontecer? Porque esse momento de pandemia, espero eu, está fazendo com que muita gente repense os seus conceitos, os seus princípios, né? Nós estamos vendo aí muitas manifestações de solidariedade, mas por incrível que pareça, as manifestações mais autênticas, mais verdadeiras, acontecem realmente naqueles que menos têm, né? Como você acha que o mundo vai se portar diante dessa tamanha diferença, dessa injustiça que hoje existe? A Oxfam mostrou outro dia, meu Deus do céu, a cada 20 segundos uma criança morre ou de fome ou de algum derivado da fome no mundo. É uma coisa assim absurda, não é? Enquanto que o acúmulo sustenta a casa de muitos outros. Como é que você pensa que nós podemos, o que nós podemos fazer, o que nós podemos esperar, ou o que você acha que vai acontecer no momento pós-pandemia, diante de tanta miséria ainda existente? É incrível, né? Ver que o Santander, que está tendo lucro recorde, demite todo dia, e o MST, que é demonizado Uhum. pelas pessoas que têm muito dinheiro, está doando álcool em gel, alimento, ajuda, esforço, carinho, não só no Brasil, como em outros países, na Sim. Zâmbia, na Venezuela, no Haiti, em vários outros países, né? Eu aprendi muito isso na temporada. Aliás, eu acho que eu aprendi quase tudo que eu acho que sei hoje, nesses últimos anos de vida com os irmãos do MST, dos quilombos, das aldeias, porque ali você volta a se conectar com a vida, né? Com a necessidade de nos apoiarmos uns aos outros, né? De sermos esteio, de sermos suporte, de sermos uma corrente onde cada um é o elo, e se um dos elos estiver frágil, a gente Uhum. não consegue levantar nada, porque não adianta uma corrente que tem 3 elos de titânio e um elo de papel ou 5 elos de papel, que por mais forte que seja o outro elo, você não consegue carregar absolutamente nada, né? Então, eu acho que é um momento que a gente está vendo claramente, né, como funciona o modus operandi, como funciona a cabeça, o racional, o coração também, o racional e o coração dessas pessoas que são as mais pobres e dessas pessoas que são as mais ricas. Eu temo pelo que vai vir depois, professor. Eu torço pelo melhor, mas eu temo pelo pior, assim, porque eu não acho que a gente está mudando a forma como a gente encara as necessidades assim e o mundo. Eu digo a gente, né, que está com essa camada que é privilegiada, que tem um bom teto para morar, que tem condições financeiras, que tem algum dinheirinho guardado como poupança. Quando eu vejo, por exemplo, essas empresas de entrega, de delivery, que estão tendo muito mais vendas do que tinham normalmente, e são empresas que, na verdade, elas só são as pessoas que fazem as entregas, porque de resto elas são um aplicativo que você pode, hoje em dia, qualquer um pode comprar esse aplicativo, que ele vende quase que pronto, você adapta para a sua necessidade aí, né? O que elas são, na verdade? Elas são um grupo grande de pessoas que fazem as entregas, que vão para os lugares e que fisicamente pegam uma coisa num lugar e entregam em outro. Essas pessoas que estão se expondo agora ao risco de morrer durante essa pandemia, elas passaram a ganhar menos durante um bom período dessa pandemia, porque como tem mais gente desempregada e querendo ser entregador, essas empresas viram uma oportunidade de poder lucrar mais. Então, elas estão com uma receita maior, pagando menos para essas pessoas, sem oferecer o equipamento adequado de proteção para elas, e a gente se pergunta: será que é esse mundo que a ficha está caindo? Será que é esse mundo que está vendo, finalmente vendo as desigualdades e vai tomar um rumo
para fazer com que aquele que nos representa a todos, o Estado, cumpra o papel de levar dignidade para todos? Será realmente que é? Eu vou te falar que talvez a única esperança que eu tenha, baseada em dados assim concretos, e que eu acho que talvez seja mais provável, é de que algumas poucas fichas caiam. E que essas poucas fichas que caiam em algumas pessoas forme novas lideranças, e essas novas lideranças possam sim ser a semente de um movimento muito maior. Eu não acredito que neste período vá nascer o movimento. Eu acredito que possa nascer as lideranças que vão conduzir esse movimento para um lugar melhor. Perfeito, Eduardo. Olha, somos 70%, né? E quem sabe que isso cresça muito mais ainda. Meu É isso amigo, aí. a gente não tem palavras para te agradecer pela tua participação aqui conosco. Você sabe que Emelino Matarazzo, a Igreja São Francisco, nós aqui estamos de portas abertas sempre para você, para o teu trabalho. E em nome do Padre Ticão, em meu nome, a gente quer realmente te agradecer, né? Com certeza muito trabalho virá pela frente e queira Deus que a gente possa continuar juntos, fazendo o trabalho, buscando soluções para tantas mazelas que nos são impostas no dia a dia. Obrigado mais uma vez por tudo e estamos aqui prontos para o que for preciso. Conte sempre com a gente nos teus Eu que trabalhos, se for Eu que necessário. agradeço, eu tenho um carinho muito grande por você, pelo Padre Ticão, Obrigado. e nas vezes que fui na igreja, fui recebido com acolhimento e um carinho muito grande. Então, aqui todo o meu abraço carinhoso para todos e cuidem-se nesse momento tão difícil que a gente está passando. Cuidemos-nos. Grande abraço, meu irmão. Obrigado por tudo. Beleza. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.